essa é uma palavra profética, uma palavra proferida pelo profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele anuncia uma palavra dura, com veemência, para o povo de Israel. Uma palavra dura, uma palavra veemente para o povo de Israel, para o povo obstinado de coração, que tem sido refratário à voz do Senhor, que tem sido indiferente com as coisas de Deus. Uma palavra dura, uma palavra dura, uma palavra de confronto, uma palavra de juízo, uma palavra de juízo. Essa é a palavra que está nesse texto do capítulo 17. E a maneira como Deus irá operar o teu juízo. O juízo de Deus, ele tem pelo menos duas finalidades, e elas estão clarificadas aqui nesse texto. A primeira é punir, é recompensar com punição aquele que erra. Segundo, o juízo de Deus também tem a finalidade de purificar a terra, de purificar a terra. O juízo de Deus purifica a terra, porque a terra fica debaixo de uma sentença maldita por causa do erro, por causa da rebeldia, por causa da maldade, da malvadeza humana. Então a finalidade do juízo de Deus é punir, a recompensa retributiva pelo erro, e em segundo lugar, purificar. Então o juízo de Deus purifica. Quando o João Batista anuncia o machado já está posto à raiz da árvore, ele está dizendo que Deus irá punir com a recompensa punitiva, e também, quando ele anuncia o fogo do juízo, ele está dizendo que em seguida virá a purificação, para que daí, após a purificação, a vontade de Deus seja restaurada, restabelecida. E esta é a finalidade. E o Senhor está tratando com o seu povo, louvado seja Deus, está tratando com o seu povo de uma forma específica, o Senhor está tratando do seu povo através de uma nação poderosa, de um império poderoso, que vai varrer, que vai invadir a nação de Judá, a nação de Israel, e vai fazer estremecer a terra de Israel, de Efraim, vai fazer estremecer a terra com o juízo de Deus. E a Bíblia está dizendo assim, e será diminuída naquele dia a glória de Jacó, o orgulho de Jacó, a prepotência de Jacó, a presunção de Jacó, a opulência de Jacó será diminuída. E também está dizendo assim, e a gordura da sua carne desaparecerá. Ou seja, a gordura aqui é o viço, é a força, é a energia, é a reserva. Então a gordura, o seu viço, seu vigor será diminuído, ele vai perder o seu, ou seja, a nação vai passar por um processo de julgamento divino, e nesse julgamento Deus irá tratar com o seu povo, e nessa tratativa com o seu povo, o Senhor irá também purificar o seu povo, para que aí o seu povo, a nação, cumpra
o desígnio determinado pelo Senhor, conforme a aliança que Deus havia feito com Abraão. Israel havia saído do prumo, Israel havia se afastado da palavra do Senhor, Israel havia se distanciado da verdade santa, da missão no qual Deus havia predeterminado para ele, e o Senhor está falando: eu vou ajustar as contas para que o meu povo a partir daí possa cumprir. E é aqui que eu quero chegar, porque Deus é um Deus que trabalha. Não há nada que passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Não há nada que passa batido diante de Deus. O Senhor, às vezes, parece que a coisa corre solta. Parece que a coisa corre à revelia. Parece que as coisas estão como um trem desgovernado, e eu estou aqui como servo do Senhor para dizer que o Senhor está no controle de todas as coisas, e tudo vai seguir à risca do plano divino para o seu povo, para a sua igreja, para a sua obra. Louvado seja Deus. Às vezes alguém se distancia da presença do Senhor, e alguém pode falar: não, olha só, fulano de tal saiu fora da vontade de Deus e está numa boa, está tranquilo, está coisa nenhuma, aleluia. O Senhor está dizendo: e a glória de Jacó, todos olhavam para a nação de Judá e de Israel e via como um reino glorioso, como um reino, sabe, essas nações. Israel era uma espécie de Dubai. O mundo todo olha aquele paizinho nanico, sofisticadíssimo, com riquezas assim, esbanjando riqueza para todo lado. Era a nação de Israel, um reino pequeno, porém glorioso. Fala assim: a glória de Jacó será diminuída. Em outra versão diz: a glória de Jacó será apequenada, e a sua gordura, ou seja, a sua energia, a sua força, será também arrancada. Louvado seja Deus, porque Deus vai tratar para fazer com que eles se arrependam e volte para o prumo do Senhor, volte para o prumo do caminho do Senhor nosso Deus, meu amigo. Louvado seja Deus. Deus nos chama para o estreito aqui nessa noite. Deus nos chama, aleluia, nessa noite para falar conosco através da palavra santa e gloriosa do Senhor. Louvado seja Deus. Ele diz: porque, aí no versículo 5 ele diz: porque como o segador que colhe o trigo e com seu braço cega as espigas. Olha só, ele está dizendo que Deus vai chegar, vai fazer a colheita dele. Deus irá fazer a colheita dele. Deus vai fazer a colheita. E o que ele está dizendo? Deus vai arrancar, mas numa facilidade, numa destreza, num manejo, numa perícia, num traquejo tão, sabe, a pessoa que trabalha na lavoura, que tem aquele traquejo, aquela tarimba na hora da cega, e ele abraça você já viu alguém trabalhando com perícia, com habilidade? Está dizendo, a habilidade de Deus é ser com precisão cirúrgica, como a cega, que o homem vai e toma com um braço e com outra mete a foice, mas ele vai fazer isso numa facilidade, numa rapidez, numa ligeireza, numa técnica tão aperfeiçoada, que quando pensar a colheita de Deus, ele vai arrancar, aleluia, porque Deus plantou, Deus arranca, Deus dá, Deus tira. Deus é Deus e é o soberano. Está dizendo assim, o versículo 5: porque será como o segador que colhe o trigo e com seu braço cega as espigas. Ele dá a volta no braço e puxa a foice, e a coisa vem para ser conforme o juízo de Deus, e vai ser numa habilidade, numa rapidez, numa destreza tamanha de causar espécie, de deixar admirado. Aí ele diz assim: e será como também o que colhe espigas no vale dos Refaíns. Louvado seja o nome de Jesus. Será como o que colhe as espigas no vale dos Refaíns. O vale dos Refaíns
é uma região que fica a sudoeste de Jerusalém. É um vale estreito, é um vale escuro. Alguns eruditos afirmam que quando o Salmo 23 foi escrito, Davi tinha na memória o perigoso vale dos Refaíns. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Se você olhar nos mapas e nas fotos ilustrativas que apresentam o vale dos Refaíns, você vai ver que o vale é no formato de uma garganta, um vale estreito, um vale escuro. Louvado seja o nome do Senhor. E é nesse vale dos Refaíns que os antigos moradores da Palestina, conhecido como Refaíns, gigantes, habitaram naquele vale. Na história bíblica, somente dois homens tiveram coragem de enfrentar os Refaíns no vale dos Refaíns. Um deles é Caleb, o outro Davi. Louvado seja o nome do Senhor. O vale dos gigantes. Aí Deus está dizendo que o juízo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus irá, o juízo de Deus será como a cega de um homem que abraça com tamanha habilidade, dá a volta no feixe para fazer a colheita e puxa com a foice. E na segunda comparação está dizendo, é como aquele que colhe espigas no vale dos Refaíns. Ou seja, Deus irá entrar no vale dos gigantes. Louvado seja Deus. Isso aqui é algo que choca a minha alma. Isso aqui é algo que estremece dentro de mim o meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é tremendo e poderoso, e Deus não tem medo de nada. Deus não se assusta com nada. Se você pegar a palavra Refaim, você vai ver que ela aparece em primeira vez no livro de Gênesis, no capítulo 14. Você vai ver que há ali a apresentação dos Refaíns. Depois você vai ver ao longo das escrituras, livro de Deuteronômio, livro de Josué, aparece os Refaíns como gigantes. Mas há uma outra tradução também, há uma outra interpretação sobre os Refaíns, que são o vale dos espíritos assombrosos. Louvado seja Deus. Olha aonde que o juízo de Deus irá chegar, no vale dos gigantes. Ou seja, não há nada que faça o nosso Deus voltar atrás na sua decisão. Não há nada que amedronta o nosso Senhor Todo-Poderoso. Não há gigante que pare diante dele. Não há poder que pare diante dele. Há duas interpretações possíveis. O primeiro são os filhos dos gigantes, ou seja, o que colhe a espiga no vale do gigante. É fácil entrar no vale do gigante para colher espiga? Alguém tem coragem de entrar ali dentro? Alguém vai tentar a sorte de entrar ali dentro para fazer essa colheita? O vale já é escuro e tenebroso no formato de uma garganta. É conhecido como vale da sombra e da morte, e também como vale dos espíritos amedrontadores, ou do vale dos espíritos assombrosos. Alguém vai querer entrar ali para colher a espiga? Diz que a espiga que cultiva no vale dos Refaíns são espigas gordas, porque o vale é muito fértil, porém é o vale dos gigantes e dos espíritos. Quem que ousa enfrentar os gigantes? Quem que ousa enfrentar os espíritos assombrosos? E Deus está dizendo, eu vou fazer juízo. Louvado seja o nome do Senhor. E no meu juízo, louvado seja Deus, eu vou entrar na casa dos espíritos. Eu vou ceifar na casa de Satanás. Irmãos, Deus irá enfrentar
enfrentar toda força espiritual maligna. Deus irá realizar a vontade dele. Existem poderes que militam contra a obra do Senhor. Existem poderes que militam contra a tua vida, que intifam contra a tua vida, que intentam contra a tua casa, contra a tua família. Existem bloqueios espirituais. Nós estamos dentro de um contexto espiritual tenebroso. Se os olhos espirituais de cada um de nós aqui nessa noite fossem abertos e nós pudéssemos ver a dinâmica das movimentações que acontecem na esfera espiritual, provavelmente nós ficaríamos espantados. Nós não temos ideia da volúpia, da fúria, nós não temos ideia da movimentação de poderes malignos de um lado para o outro, para tentar impedir, para tentar obstar, para tentar atrapalhar o plano de Deus, para tentar prejudicar o povo do Senhor. Mas Deus está dizendo: eu não vou deixar barato. Louvado seja Deus, deixa comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Vou entrar no Vale dos Refaíns. Não tem ninguém grande diante do Deus Todo-Poderoso. Não há poder que prevalece perante Ele. Não há trevas que prevalecem. Irmãos, é público e notório que uma penumbra paira pela nossa nação. Uma penumbra maligna, espiritual. Louvado seja Deus. Vocês estão vendo proliferar diante dos olhos, a olhos vistos, uma escalada nunca vista do mal. Coisas tenebrosas estão acontecendo diante de nós, mas o Senhor me disse no meu coração que Ele estava entrando no Vale dos Refaíns, e diante do poder de Deus não há Satanás, diante do poder de Deus não há espírito, diante de Deus não há assombro, diante de Deus não há nada que bloqueia o poder e o agir do Senhor. Como que colhe espigas no vale do Refaim. Vou dizer o que significa isso aqui. Só Deus, para entrar num presídio de alta periculosidade, cheia dos piores espíritos, estão ali. Mas Ele entra, salva, batiza e colhe as espigas e traz para o reino dEle. É Ele que entra na boca. Louvado seja Deus. Irmão, deixa Deus te usar, porque quem vai fazer a obra é o Senhor. É o Senhor que entra na boca, onde prevalece o tráfico, onde prevalece a prostituição, onde prevalece a criminalidade. O Senhor entra ali naquele lugar e vai buscar aquilo que é dele. Rabacanda, rabagai. Nada vai parar a marcha da igreja, nada vai parar o caminho do Senhor. É Ele que entra, como o que colhe espigas no Vale dos Refaíns. Pastor, mas ali é perigoso. Louvado seja Deus. Nós estávamos no sítio do Quinto e o pastor programou um culto em praça pública. Enquanto nós estávamos louvando a Deus e pregando o evangelho, os macumbeiros cercaram a praça em que nós estávamos. Mas o Senhor trabalha poderosamente. Sabe por quê? Porque Ele entra no Vale dos Refaíns, no Vale dos Gigantes, que diz: aqui ninguém entra, aqui ninguém opera, aqui está trancado, tá coisa nenhuma, porque Ele tem a chave que abre todas as portas. Ele tem todo o domínio no céu e na terra, e não há nada que impede o agir do braço do Senhor. Aonde nós jamais podemos imaginar. Você vai ver gente na igreja dando glória a Deus. Você vai ver gente dando glória a Deus aqui, irmão. Você vai falar: não, isso é milagre. Mas é o Senhor que entra no Vale dos Refaíns e colhe espiga. E Satanás fala: não, mas não pode. Esse é meu. Não, não é. Eu estou levando para mim. Porque eu vou salvar, vou libertar, vou encher do meu espírito, vou perdoar, vou batizar com o Espírito Santo e vou levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o Vale dos Refaíns está dominado por demônios, porém é um vale fértil. É um vale fértil, irmão. Aleluia. É um vale fértil. O Vale dos Refaíns é um vale fértil. Louvado seja Deus. Você sabe onde que está o campo fértil? Está no mundo, nas esquinas.
nas bocas, nos becos, nos prostíbulos, onde a maldade corre à solta, ali está o vale fértil, em que Deus irá fazer a sua colheita. Glória a Deus. Glória a Deus. Não temas, porque o Senhor é contigo, meu irmão. Não temas, porque o Senhor é contigo, minha irmã. Louvado seja o Senhor. Deus entrou no teu coração para ficar. O Senhor vai te ajudar. Talvez você fale assim, mas ali é um ninho de demônios, e é mesmo. E Deus te colocou justamente ali, porque o Senhor é contigo, e nenhum deles irá conseguir te ferir, porque o Senhor irá te dar vitória, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem é que está crendo aqui nessa palavra? Louvado seja o nome de Jesus. Como que colhe espigas no vale dos Refaíns. Quem tem coragem de entrar no vale dos Refaíns? O Senhor. E Ele vai colher as espigas deles. E o versículo seguinte diz assim: mas ainda ficarão. Isso aqui é Deus tratando, viu? Isso aqui é Deus tratando com a casa, aqui no Vale dos Refaíns. Deus está entrando na casa e está falando, vou arrancar o que é meu. E agora ele volta aqui e diz, mas ainda ficarão alguns rabiscos. O que são rabiscos? Rabiscos são os frutos que restam após a cega. Então, chega o tempo da colheita, e os lavradores irão fazer a colheita. E eles vão fazendo a colheita, executando as colheitas. No caso aqui, aí o Senhor fala, mas ainda sobrarão alguns rabiscos. Restarão alguns rabiscos. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o juízo de Deus, o juízo do Senhor vai atingir a colheita de Deus, aqui no caso é o juízo. Vai atingir, mas vai ter os rabiscos que escaparam do juízo, que não foram alcançados pelo juízo. E são esses rabiscos que foram os frutos esquecidos na colheita, o resto que serão a parte de Deus. Vem comigo na palavra, entenda comigo o que o Senhor está dizendo aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda restarão, mas ainda ficarão alguns rabiscos. Na hora que Deus estiver agindo na minha vida e na tua vida, Deus trabalha na minha vida, Deus trabalha na tua vida, Deus trabalha na minha casa, Deus trabalha na tua casa. E o Senhor vem para fazer o quê? O juízo de Deus vem para purificar. Ou seja, algumas coisas Deus irá ceifar e levar. Mas ficarão ainda na terra alguns rabiscos. Eu quero que você entenda que muitas vezes a tribulação vem sobre nós como uma forma de Deus agir em nossas vidas, para que algumas coisas que a gente jamais deixaria por conta própria, jamais deixaríamos voluntariamente, o Senhor vai vir e vai arrancar de nós. Senão, é o agir de Deus, e você precisa entender o propósito divino.
Quando ele diz, ainda ficarão alguns rabiscos, eu aplico essa palavra diretamente a mim. Porque às vezes Deus trata comigo. E às vezes, nos momentos em que eu percebi que o Senhor estava permitindo a provação, em que o Senhor estava permitindo o problema, em que o Senhor estava realizando a obra, Senhor, o que é que vai sobrar de mim? O que é que vai sobrar de mim? Vai sobrar o que precisa sobrar, vai sobrar o rabisco. Como acontece com Jó. Quando Jó perde tudo, ele se prostra diante de Deus e declara, nu saí da minha mãe e nu voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se prostra diante de Deus e adora. Ou seja, na ação em que Deus permite aquela tribulação, aquele sofrimento, porque tem muitas crenças que nós carregamos em nós, tem muitas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, tem muitas coisas que nós carregamos com a gente. E aí está falando, mas o que é que vai ficar? Quando o juízo chegar. O que é que vai ficar quando o juízo chegar? Quando Deus executar o seu juízo, o que é que vai sobrar? O rabisco. Porque às vezes a gente pensa que eu mesmo, quando eu me converti, eu tinha os meus discos das minhas músicas que eu ouvia. Eu tinha lá os discos que eu gostava dos cantores, tinha lá vários cantores. Aí eu aceitei Jesus. Aí eu, voltando para casa com o meu amigo que me ganhou para Jesus, eu falei, tudo bem, eu posso até ser crente e frequentar a igreja com você, mas os meus discos eu não vou abrir mão de jeito nenhum. E outra, tal coisa também, não, tem coisa que eu não vou abrir mão de jeito nenhum. Eu posso até ir na igreja, mas não vou abrir mão. E eu fico vendo dentro de mim, pensando, naquele dia eu caminhando de volta para casa e batendo o pé, e dizendo, tal coisa eu não deixo, tal coisa não. E Deus falando assim, mas na hora que eu chacoalhar essa oliveira, louvado seja Deus, aquilo que não é de mim para Ele vai cair tudo. Só vai sobrar 2 ou 3 azeitonas. Porque tem coisa que não é de Deus para a tua vida. Tem coisa que não está no plano de Deus para você. E nós, como somos seres humanos adaptativos, nós somos adaptativos. Primeiro, nós acostumamos com as situações. E ao sermos adaptativos, a gente se encontra numa situação, nos acomodamos nela e não queremos sair. E Deus vai lá e arranca o nosso ninho. E aí você fala, mas sem isso eu não consigo viver. Você não consegue viver sem a presença de Deus. Agora, sem as coisas que você acha que não consegue viver, você vai ver que você consegue viver sim. Porque você tem que aprender a depender do Senhor. Nós somos seres humanos adaptativos, e somos também seres humanos afetivos, nós criamos afetos. Meu avô mesmo tinha afeto ao barbeador que ele tinha desde quando era garoto. Quando ele ficou jovem, ele comprou um barbeador e ele olhou assim e falou assim, esse barbeador aqui eu carrego há mais de 50 anos comigo e eu não abro mão disso daqui. O ser humano é desse jeito, ele pega afeto por cada coisa que só pela miséria. Mas um barbeador é um barbeador. E tem gente que, além de pegar afeto, passa a idolatrar aquilo. Ele coloca aquilo dentro do contexto de essencialidade da vida. Tem gente que faz isso com dinheiro. Tem gente que vai acumulando dinheiro, e ele fica assim, se orgulhando daquela poupança, daquela aplicação, daqueles bens que ele conseguiu, e aquilo passa a assumir o controle principal da sua vida, e ele passa a venerar aquilo como se fosse algo fundamental da sua vida. Tem gente que prioriza as coisas assim fúteis, frívolas, que não tem nada a ver, e aí Deus está falando, mas sobrará na terra os rabiscos.
Deus vai te ensinar. Deus vai te ensinar e você vai aprender a viver com aquilo que é essencial para você. Não tem jeito, irmão. A vida cristã impõe essa realidade para nós. Você quer ser um obreiro verdadeiro de Deus? Tem muita coisa que você vai ter que abrir mão, vai ser arrancada de você. Aí ele está dizendo assim, ó, mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira. Como no sacudir da oliveira. Ou seja, Deus vai sacudir a oliveira. E o fruto vai cair. Quando é a colheita da oliveira, quando é o processo de colheita. Como é que colhe a azeitona? Sacudindo a oliveira. Vai balançando a oliveira. Deus vai entrar e vai pegar com a mão assim, vai sacudir. E aquilo que não é de Deus vai cair. Aquilo que não é de Deus vai cair. Aquilo que não é de Deus não vai permanecer. E vai sobrar. Está dizendo aqui, ó, é como sacudir da oliveira 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos. Então, quando começa a colher as oliveiras que estão mais abaixo, as azeitonas que estão mais embaixo, são as que caem primeiro. Mas as que estão mais em cima são as resistentes. Aquela não cai. Aquela não abre mão. Aquilo não sai. Louvado seja Deus. Satanás falou para Deus assim: chacoalha ele, como se chacoalha a oliveira. E vamos ver se ele não te nega. Vamos ver se ele não blasfema de ti. Aí Deus falou assim: pode chacoalhar, o tanto que você quiser. Chacoalha aí. Como chacoalhar da oliveira, 2 ou 3. Ou seja, as que estão embaixo caem primeiro. Mas as que estão lá em cima não caem. A Bíblia diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aquilo que for vazio, aquilo que for temporário, aquilo que não está no propósito divino, aquilo que te afasta da palavra, aquilo que te afasta do teu propósito divino, aquilo que não está no contexto do propósito divino para a tua vida, não resistirá o balançar da oliveira. Você não precisa ficar com medo. Você precisa confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque com aquilo que sobrar é exatamente o que você precisa para seguir o teu caminho na presença do Senhor. Muitas coisas ao longo do caminho e ao longo da vida nós perderemos. Às vezes a gente perde. E nós temos que aprender, porque Paulo fala assim: eu perdi para poder ganhar. Jesus nos ensinou: aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, ganhá-la-á. O Senhor está falando ao meu coração nessa noite para transmitir a tua vida. Tem muitas coisas
que é só para encher linguiça. Tem coisa que é só bucha de canhão. E que está presente amizades, manias, maus hábitos. Que está, mas na hora que o Senhor chacoalhar essa oliveira, na hora que o Senhor balançar essa oliveira, só vai ficar o rabisco. E você vai entender, de uma vez por todas, que é tudo que você precisa para viver. Que é tudo que você precisa de Deus. Às vezes tem gente que tem muito e não tem nada. Tem gente que tem pouco e tem tudo. Vai sobrar pouca coisa. É pouca coisa. 2 ou 3 está dizendo aqui na palavra. 2 ou 3. E eu imagino que na hora que o movimento de Deus está acontecendo, bate uma angústia, uma preocupação, um desalento. Mas as que estão mais em cima, você vai entender que a tua comunhão com Deus, que a tua vida espiritual, que a tua devoção, que a tua fé, são as azeitonas que estão lá no alto da oliveira, e é ela que te sustenta. Tem muitas coisas abaixo de você, que você vai ver que não faz diferença. E por que tudo isso vai acontecer? Está no 7. Porque quando ele chacoalhar, e as azeitonas de baixo cair, e sobrar só 2 ou 3 no ponto da rama, lá na extremidade, naquele dia, atentará o homem para o seu Criador. Muitas coisas desviam o nosso olhar de Deus. Muitas coisas desviam a nossa atenção do Senhor. Muitas coisas impedem a nossa visão ao Senhor. Mas na hora que ele chacoalhar a oliveira, e as azeitonas que não servirem cair, sobrarem 2 ou 3, naquele dia, olhará o homem para o seu Criador. Louvado seja Deus. E os seus olhos olharão o Santo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. No final do livro de Jó ele diz: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te contemplam. Agora eu consigo ver a mão do Senhor, eu consigo ver Deus. Porque só assim, só nesse movimento de Deus, que servirá como colírio para os nossos olhos espirituais, para nós aprendermos a atentar ao Criador. É quando nós sentimos a dor, é quando nós sentimos o aperto, é quando nós somos colocados no estreito. Quantos testemunhos que eu já ouvi? Quantos testemunhos que eu já ouvi? Ao longo da pandemia, pessoas que foram hospitalizadas e falou: lá o Senhor falou comigo. Eu vi a glória de Deus. Lá o Senhor tratou comigo, me revelou. Porque lá no meio daquela situação, não tem pai, não tem mãe. Pouco adianta a tua profissão, a tua posição, os teus bens, pouco adianta as tuas muitas amizades, os recursos dessa terra,
quando as azeitonas caem todas, sobra 2 ou 3. Quem sabe essas 2 ou 3 é a fé, o amor e a esperança. E é com essas que você vai falar com Deus. Você vai entender quem é Deus. Você vai aprender sobre Deus. Você não vai aprender sobre Deus pelo intelecto. Você não vai aprender sobre Deus pela tua razão. E aí muitas coisas que você faz, fala: Senhor, Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu fui rebelde. Me perdoe porque eu te desobedeci. Me perdoe porque eu abandonei a doutrina. Me perdoe porque eu fui incrédulo. Me perdoe pela dureza do meu coração. Me perdoe pelas vezes que eu pude ir na igreja e não fui. Me perdoe no dia que eu pude estar na oração e não ia. Me perdoe, mas agora eu estou olhando para o Senhor. Agora eu estou realinhando a minha vida com o Senhor. Agora eu estou falando com Deus. E agora o Senhor está mudando a minha vida. É assim. É assim. Os irmãos estão me entendendo, amém? Existem momentos na vida, irmão, que a gente entende que tudo que a gente tem é o nosso Deus, é Jesus. Tudo que você tem é Jesus, só sobrou Jesus. Só sobrou Jesus. Só sobrou a tua fé nele. E tudo isso, sabe por que Deus faz isso? Para a gente não ir para o inferno. Você sabe por que Deus faz isso, irmão? Deixa eu falar para você. Vou repetir. Deus faz isso para a gente não ir para o inferno. Deus faz isso porque Ele te ama. A própria palavra diz: eu faço a ferida e depois eu ligo a ferida. O próprio Deus faz o machucado e depois Ele mesmo sara o machucado, porque o amor dele é tão grande que Ele prefere que a gente passe alguns momentos de dores, para não perder a gente eternamente. Se precisar alguns momentos de dores, você vai passar algumas dores, irmão. E não adianta eu dizer o contrário. Você vai passar algumas azeitonas vão cair. Você fala: não, disso aqui eu não abro mão. Abre. Eu não vivo. Vive. Você vai ver. Você vai ver. A glória de Jacó será diminuída. Será apequenada. E a sua gordura emagrecerá. As azeitonas cairão. Sobrarão 2 ou 3 na ponta da rama, na extremidade da árvore. E Deus faz isso porque te ama, porque quer você com Ele. E não tem para onde correr. Não tem. Tem que aprender. Então Deus me quer crente mesmo. Deus quer você crente. Tem coisa que você anda fazendo que Ele vai arrancar de você. Vai arrancar. Vai arrancar como quem colhe espiga no Vale do Refaim. Vai arrancar como segador que dá a volta com o braço e puxa a foice num manejo tão rápido. Quando você olhar assim e falar assim: eita, arrancou que nem vi. Vai. Louvado seja Deus. E na hora que arranca dói. Na hora que arranca machuca. Mas Ele diz: mas naquele dia o homem vai olhar para o seu Criador. Louvado seja o nome de Jesus.